Bom, então hoje chegamos mais num estúdio, só que agora no bairro aqui do Paraíso, em São Paulo. Esse aqui que tem 40 metros. Hoje eu quero mostrar ele praticamente 96, 97%. Tá faltando detalhes agora de decoração, mas eu consigo já compartilhar quais foram todas as soluções e trazer um pouco do que ficou agora depois de pronto, dentro daquilo que foi as necessidades do cliente. Então, só para vocês entenderem, é um casal que mora no Rio de Janeiro com um filho, e esse filho está fazendo faculdade aqui em São Paulo, então eles adquiriram esse imóvel para poder dar de suporte para o filho e, eventualmente, quando eles vierem para São Paulo, ter o local onde ficar. Quando eles me chamaram, esse apartamento, esse estúdio, né, eles já utilizavam, mas tinham só um sofá-cama, eletrodomésticos e a cama. Então eles estavam meio que acampando aqui. E aí a ideia foi deixá-lo, né, aí dentro das necessidades, fazer uma decoração, adaptar dentro da realidade, enfim, trabalhar e deixar ele o mais funcional e, consequentemente, esteticamente, aquilo que eles entendem que é o perfil deles. Então, para a gente começar esse tour, dá uma olhadinha aí como é que ficou. Eu vou voltar agora lá para a tela do meu computador. Vou mostrar para vocês as fotos do antes e do depois, para vocês verem como é que estava. Depois, continuo na tela do meu computador, mostrando a parte do projeto, naquilo que nós fizemos e já executamos. E aí, depois que nós terminarmos o projeto, eu volto com vocês para a gente ver tudo pronto aqui, certo? Então, vamos lá agora comigo até a minha tela do meu computador para a gente ver tudo o que estava antes e o projeto. Então, chegamos aqui nas fotos de como estava antes esse estúdio aqui na Paraíso, para vocês darem uma olhadinha. Depois, na sequência, a gente dá uma volta no projeto. Então, essa foto que aparece aí na tela para vocês é a foto logo da entrada. Então, essa aqui é a porta de acesso. E aqui é um local que estava sendo utilizado para colocação de sapatos, tênis, etc. Né? Estava bem improvisado, como vocês percebem. Nessa foto seguinte, peraí, aqui. Voltando, aqui. Opa, vamos voltar. Vamos lá? E aí, entramos aqui no apartamento. Temos, então, a vista lá do fundo, que é onde está a colocação da cama, a cama de casal. Essa cama foi reaproveitada. Aqui nós temos um sofá-cama, que é um sofá-cama também novo, e nós reaproveitamos aí no projeto novo. As demais coisas nós não reutilizamos, que era essa estante provisória, né, com essas prateleiras, esse móvel aqui, que é uma cômoda também que nós não utilizamos, e esse varal que vai ficar a utilização depois, que nós vamos armazenar lá no terraço. A próxima foto mostra como é que estava a cozinha. Então, essa é a bancada original, que nós mantivemos, porque atendeu aí às necessidades, no primeiro momento, do que eles estavam querendo. Aqui, a geladeira que nós também reaproveitamos. E aqui mostra, né, lá no comecinho, na primeira foto que eu compartilhei, aquele espaço que nós aqui depois demos uma nova função. Colocamos, na verdade, um outro móvel, mas que tem a mesma função de armazenar sapatos, né, dentro desse contexto todo agora de pandemia, para que quando ele possa chegar, já tem um local aqui para colocar esses sapatos, tênis, etc. Aí, na sequência, uma outra vista, só para ver aqui essa lateral, né, da entrada, que nós depois aqui eu vou explicar melhor no projeto como é que tudo ficou. Lembrando que nós mantivemos esse piso. Esse aqui é um piso que já foi entregue pela própria construtora, e dentro daquilo que era o conceito do projeto, dentro daquilo que nós tínhamos trabalhado em termos de cores, acabamentos, ele atendeu bem, estava super bem colocado, então nós conseguimos mantê-lo. Na sequência, uma outra vista agora já mais frontal aqui da cama. Aqui é uma vista do banheiro que nós praticamente mantivemos toda a estrutura do banheiro, dos acabamentos, exceto a parte desse piso que nós trocamos, porque eles não gostavam, que era um piso muito poroso, e por conta de limpeza e coisa e tal, nós fizemos a troca por um piso um pouquinho mais funcional aí para o dia a dia. Lembrando, né, que quem vai morar é o filho do casal, então precisa ser uma coisa bem prática para a utilização. Então, rapidamente, essas são as fotos de como estava o apartamento. Agora vem comigo que nós vamos mostrar todo o projeto que foi realizado e, na sequência, voltamos lá para o estúdio ver ele prontinho com tudo aquilo executado de acordo com o projeto. Então, não sai daí, vem comigo.
Bom, então agora chegamos para olhar como ficou o projeto, como é que foram as soluções que nós compartilhamos, que nós fizemos para poder atender, como sempre, as questões que são muito importantes, que é funcionalidade, estética e financeira. Então, bora lá para a gente ver como é que ficou o layout. Temos aqui a porta da entrada, aqui é aquele canto que eu mostrei, onde estavam os sapatos, ali os tênis. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um móvel, que é um móvel sapateiro, um móvel baixo, feito em serralheria e vazado, para justamente atender aí essa questão de, quando ele chegar, poder utilizar esse móvel. E aí, acima, nós fizemos algumas prateleiras, alguma coisa nesse sentido, para ser mais como decorativo. Para cá, a geladeira existente. Aqui nós temos a pia existente, onde nós colocamos um cooktop de 2 bocas. Vindo para cá, aquele sofá, que era o sofá existente, nós colocamos, né, que é um sofá-cama, que é um sofá que vai atender quando eventualmente vier os pais dele ou quando tiver mais gente, poder atender a necessidade de hospedar mais alguém, exceto o filho que estiver morando aqui. Nessa lateral, nós colocamos a bancada de estudo, já conectando com esse móvel aqui, que é um móvel que tem uma TV rotativa, que é um móvel com nichos que vai servir para separar um pouco esses dois ambientes, mas ao mesmo tempo ele integra porque tem alguns espaços abertos e tudo mais. E aí, com isso, nós conseguimos criar aqui um armário grande, um armário em L, já embutido também aqui com a mesa de cabeceira, a cama box, que era a cama existente, a cama de casal, e aqui ao lado a previsão de uma mesinha de cabeceira. O banheiro, mantivemos a situação original em termos de revestimento. Aí, vindo aqui para o terraço, nessa opção, nós mantivemos a porta, não houve a solicitação por parte dele de fazer a integração desses dois ambientes, e aí, com isso, nós fizemos nessa área aqui a colocação da lave seca e depois, junto com um tanque esculpido na própria pedra, dando essa continuidade aqui em relação à parte da cozinha. Para cá, nós criamos, né, como aqui é uma área de vidro e tudo mais, então eu criei aqui uma bancada alta com 2 banquetas, que ele já tinha lá existente, então nós fizemos aqui uma bancada com rodinhas, que é uma bancada que ele pode trazer para cá, enfim, uma bancada que fica aí para, em vários momentos, ele poder utilizar da forma como ele achar melhor. E aí, com isso, nós colocamos aqui uma mesa redonda de 4 lugares. Nessa parede ficou previsto um armário alto para colocar vassoura, aquele varal de chão. Então, aqui vai ficar todo esse armazenamento dessas coisas da parte da lavanderia. E aqui nós fizemos um banco baú, para também poder aí receber, para poder guardar coisas, mas principalmente para poder acomodar mais pessoas. Então, percebam que é um apartamento de 40 metros e que a gente consegue aí, numa situação em que precisar receber alguém ou precisar acomodar mais pessoas, ele tem aqui 2 lugares, 4 e, eventualmente, mais 2 lugares. Então, dá a possibilidade de acomodar bem, sem ficar muito estrangulado as coisas aí. Então, essa é a planta, esse é o layout. Lembrando que aqui é um apartamento em alvenaria estrutural, então toda a parte de modificações, né, em relação a, principalmente a parte elétrica e hidráulica, mas a parte elétrica sempre é necessário que seja feita através de eletrodutos externos. Então, vocês vão perceber isso no 3D, depois lá no apartamento também, que em alguns casos até dá para tirar partido disso, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como ficou aqui as nossas imagens em 3D, que é sempre um recurso muito, muito, muito importante na hora da visualização do projeto, principalmente quando a gente fala de estúdios, que é o meu foco, ele dá essa possibilidade de enxergarmos, né, como é que isso vai ficar depois de pronto, depois de executado, né, todas essas informações que estão na planta. Então, essa aqui é só uma vista superior, decorada, na verdade, né, colorida, daquela que eu mostrei agora anteriormente. Então, aqui é a vista de quem já entra no apartamento. Então, como eu disse, quando eu mostrei o layout, né, já tem logo de cara com essa estante. Aí a ideia aqui na colocação desse sofá é colocar um aparador aqui, que pode servir para colocar decoração, o que ele achar que for necessário, mas para poder principalmente cobrir
as costas desse sofá que dá logo de frente aqui com a entrada do estúdio. Então, com isso, a gente camufla, dá uma escondida nele e também, consequentemente, serve aí de apoio para ele poder utilizar de acordo com as necessidades do dia a dia. Aí aqui é uma vista frontal de quem está de pé na cozinha, olhando lá para o quarto. Então, aqui vocês vão perceber a estante, que tem aí esses nichos. A gente trabalhou, como eu falei, partes fechadas, partes abertas, para poder, primeiro, aqui acomodar nessa lateral, né, nessa extensão da mesa, acomodar aqui a parte de livros e tudo que ele precisar. E, para o lado de cá, fica aí a critério deles poderem utilizar como objetos de decoração. A TV aqui centralizada, de frente do sofá, e vocês vão ver também lá no estúdio que ela faz aí o giro, então dá a possibilidade também de assistir do quarto. Nessa lateral mostra a cama, aqui um lugar de apoio aí para recados e etc. Aqui dá para ver bem a questão que eu disse agora há pouco sobre os eletrodutos. Nós precisamos aí, como nós tivemos que fazer aí a ramificação de tomadas, tanto para interruptores e iluminação, então eu tirei partido desses eletrodutos e criei aqui no meio dele para que ele possa depois aí colocar, pendurar. Se vocês acho que lembrarem, lá tinha até violão, guitarra, os suportes, e aí fica como se fosse isso um local de fixação aí, de exposição, tanto da guitarra e do violão também. Então, eu tirei partido desses eletrodutos pretos por conta da necessidade que eu tinha de ramificar aí a iluminação. Então, aqui ó, dá para ver um pouquinho da TV girando. Aqui ó, mostra essa lateral que eu disse. Então, nós subimos com esses eletrodutos. Aí eu usei o meio aqui dele para fazer ou colocar o fixador aqui, o pendurador, né, do violão, e depois ele pode colocar. Isso não está executado ainda, não foi colocado, mas já está tudo no jeito para ele poder, assim que quiser, já colocar. Aqui é uma vista de quem está na porta do terraço, olhando lá para a porta da entrada. Então, aqui mostra um pedaço do sofá, cadeira, a bancada e toda essa estante vazada que separa, mas, ao mesmo tempo, integra aqui com o quarto. Aqui é uma vista da cozinha, e aí vejam aqui o detalhe, né, do móvel que nós fizemos. Como eu disse, é um móvel, é uma sapateira aí, feita em ferro preto, né, na serralheria, vazada, porque aí também deixa ventilando. E aqui nós fizemos, na parte superior, prateleiras com esse detalhe também em serralheria, para ele poder guardar as coisas que, enfim, forem interessantes, que conectam aí com o dia a dia, com a personalidade de quem vai morar, no caso dele, e dos pais. Aí aqui mostra o detalhe da cozinha, né? Como vocês tinham visto, não tinha nada, então nós reaproveitamos aqui a bancada, fizemos a colocação do armário superior, nesse tom de madeira e nesse tom de azul, e na parte inferior, no tom de madeira, nesse mesmo tom de madeira, com detalhes nesse tom aqui de azul. E aí eu vou puxar aqui um pouco, aqui dá para ver também com aquele forno micro-ondas, né, da Brastemp, multifuncional, super prático, enfim, e aí ele dá essa possibilidade de você não precisar ter um forno especificamente, né, para poder utilizar no dia a dia. Ainda mais o caso, quem vai morar sozinho, tem uma rotina meio agitada, ele é bem interessante para isso. E aqui mostra melhor. Então, a marcenaria, aqui tem o detalhe, né, para quem quiser ir pegar e ver as cores, depois lá dá para, no apartamento, no estúdio, vai dar para ver melhor a tonalidade dessa madeira, mas ela é o MDF Itapuã, da Duratex, e o MDF Sirena, da Duratex também, que é esse azul, né? Então, são essas duas tonalidades que nós utilizamos. Aqui é uma vista do quarto. Então, no quarto, nós partimos aí para a ideia de usar também, na parte superior da cabeceira, cimento queimado, a massa de cimento queimado da Suvinil. Na lateral aqui, e dá para ver também nessa lateral, com esse detalhe, o nicho que nós fizemos embutido, né, dentro do armário, para poder justamente liberar a circulação lateral. E aí, com isso, fizemos a cabeceira em tom de madeira também, com detalhes no cinza. E reutilizamos a cama box e deixamos aqui um espaço para ele colocar uma mesinha de apoio. Aqui é uma vista do armário, então nós trabalhamos todas as portas de abrir em espelho, então com isso deu em muita profundidade, vocês vão ver lá como é que ficou, ajudou bastante e, consequentemente, uma amplitude maior no quarto, até por conta, né, do espaço ser bem reduzido. Então isso a gente consegue dar essa amplitude, e também, como se tratou de um armário grande, pelo fato de ele ser em L, então isso ajuda também a ele sumir um pouco dentro do espaço aqui do quarto. Aí aqui é uma vista de quem está bem no cantinho, olhando lá já para a cozinha, então dá para ver bem a estante, já com a TV virada para
cá, então isso acho que já ajudou bastante. Com isso, a gente tem essa integração dos dois ambientes, mas separado pela estante aí com os nichos vazados. Aqui já é de quem está deitado na cama, então dá para ver bem, né, as partes que são fechadas, voltadas lá para a sala, e as partes que ficaram aí abertas para os dois lados e vice-versa. Aqui a vista já lá de fora, então o que nós fizemos? Trouxemos os mesmos acabamentos para fazer aqui nesses móveis, então fizemos a parte superior acima da bancada aqui onde ficou a máquina, colocamos esse armário superior para armazenamento, uma prateleira, aqui a possibilidade de um varal de parede, né, então isso ajuda também caso ele não queira usar aquele varal de chão, e colocamos aqui onde vai ficar a colocação da máquina. Vocês vão perceber que lá nós depois optamos por tirar essa porta e deixar a máquina exposta. Acabou até que ficou melhor e ficou mais bonito até, porque a máquina que ele comprou não é uma máquina, não era branca, né, quando ele foi comprar, então por conta de ser uma máquina também inox e tudo mais, acabou que até deu um chance aí nessa parte da lavanderia. Aqui aquela bancada de apoio que eu falei, né, com as duas banquetas, que ele pode utilizar aí da melhor forma possível, né? Então dá para ver bem aqui, ó, ficou o tanque na pedra esculpida e o varalzinho aqui sanfonado. Aqui já é a vista oposta, onde mostra aquele armário que eu disse, né? Aquele armário alto para guardar todas as coisas aí da lavanderia, varal, enfim, tudo que eles precisarem. E aqui aquele banco, baú, que é um banco também, como eu disse, para acomodar aí duas pessoas. Está faltando, né? Quando eu fiz a gravação do vídeo, essas duas almofadinhas, mas ele já está lá, super funcional. E também, né, com rodinhas que dá para dar um rolezinho com ele aí, se caso precisar. Tá? Então, essa seria uma outra vista. Aqui é a parte do banheiro. Como eu disse, nós mantivemos todos os revestimentos e, com isso, só colocamos um novo revestimento na área do piso, trocando. A bancada manteve existente, gabinete, com esse acabamento, que é o MDF Janduia, da Duratex, e com todos eles com puxador em cava. E aí, fizemos a pintura das paredes, já eram pintadas, nós só fizemos a retirada lá do frontão. O frontão, não, na verdade, tinha aqui um roda-meio, que estava muito feio, nós tiramos e aí demos esse acabamento para deixar ele mais de acordo com o resto do estúdio. Aí na lateral nós colocamos aqui prateleiras de apoio também. E para finalizar, como eu sempre gosto, né, em todos os projetos, a gente compartilha com o cliente as divisões internas, que é o momento onde ele vai enxergar aqui o que tem em cada armário, as divisões, se vai subir, se vai tirar. É um momento que aí é muito da necessidade de cada um. Aqui eu não mostrei, mas vocês vão ver lá no estúdio, existe um escorredor de pratos aqui embutido, que é bem bacana, funciona super, super bem, e aí dá, né, essa possibilidade de deixar aqui a bancada, que já não é muito grande, mais espaçosa. Aqui mostra a parte dos armários, parte interna, na verdade, né, dos armários. Então aí também, de novo, né, é muito da necessidade de cada um, mas já dá para ter uma boa ideia do que vai ser. Aqui, como tem essa parte que entra aqui por conta desse nicho que eu faço, então eu crio um outro nicho aqui, que também acaba sendo útil para guardar sempre alguma coisa aí. Aí a parte lá de fora, então aqui, ó, já mostra ela aberta, tá vendo? Então hoje vocês vão ver que lá ficou dessa forma e aqui também ficou um armário para poder utilizar aqui na parte inferior. A parte do armário naquele vertical que eu disse, né, para guardar a escada, varal, enfim, toda essa parte aí da lavanderia e das coisas aí de desinfetantes e tudo mais. Eu não estou fazendo propaganda para a Omo, mas se a Omo quiser, se o Omo quiser, a gente pode conversar, tá bom, Omo? Estou aqui. E aí, aqui o banco, né? Como eu disse, o banco baú, que também acaba sendo sempre útil aí para armazenamento. Aqui dentro lá do banheiro, então nós temos as prateleiras, aqui a parte da prateleira abaixo da cuba, as gavetas, gavetão. E, por fim, é isso. Finalizando, então, o projeto, para vocês terem uma ideia do que foi estudado, do que foi pensado. E agora sim, agora é a melhor parte. Vamos lá para ver como é que tudo isso está prontinho, já com eles morando. Certo? Então, bora lá para a gente agora dar um tour nesse estúdio de 40 metros, bairro do Paraíso. Então, vamos lá, iniciar o nosso tour. Entrando e já dando de cara aí com essa Mega Master vinda estante. Mas antes de falar dela, deixa eu mostrar aqui a parte da entrada que nós temos, que é aquilo que vocês viram lá no projeto. Então, inicialmente, esse móvel feito em serralheria, que tem aquela ideia de, dentro da realidade que nós estamos vivendo agora de pandemia, servir justamente para isso, ó.
armazenamento dos sapatos de quem vem da rua, e com isso você tem uma área aqui, né? Tá vendo? O alquinho gel já fica guardado. Aqui vão ser as prateleiras que ele vai utilizar para colocar decoração, acessórios, tudo que ele entender que for interessante. Esse aqui é a geladeira que já existia, foi mantida, e aí toda essa marcenaria nós fizemos nova, mantendo também a pia, que já era uma pia existente. Aqui um detalhe interessante é isso daqui, ó, que eu gosto bastante de utilizar, que é esse escorredor de prato que fica embutido dentro do armário. Então ele dá a possibilidade, ó, de deixar a bancada mais livre. Ele é super fácil de usar, ó, bacana, e ó, fica escondidinho. Tem essa bandeja aqui embaixo, ó, que é uma bandeja que ela é solta. Então, encheu de água, tira, fechou, tá vendo, ó? E aí, o legal é isso, ó, fica totalmente escondido. No caso dele, que vai morar sozinho, então nós optamos pelo cooktop aqui de 2 bocas. Esse, que é aquele forno que eu sempre recomendo, que é o forno aí da Brastemp, o Gourmand, que é o forno micro-ondas, né? E ele tem uma pegada muito bacana por conta disso, né? Nesses apartamentos, nesses estúdios, ele já faz a função 2 em 1, então evita de termos que colocar aí micro-ondas sobre a pia e coisa e tal. Aí, nesse caso aqui, nós fizemos também a opção de colocar um depurador, ó, super simples, fininho, faz a função aí que é necessária, ó. E aí com isso a gente tem ele embutidinho. Muito importante que quando fizer o depurador, sempre deixar na parte superior a saída da ventilação dele, que é por onde ele corre por trás aqui, toda a tubulação. Então, tá vendo essa caixa branca aqui, ó? Ó. Então essa caixa branca é onde está embutido. Por esse tubo ele joga aqui em cima e libera o ar quente. Então, sempre que for fazer a marcenaria, lembrar de deixar esse respiro superior para poder sair a ventilação da parte do ar do depurador. E aí com isso a gente tem a cozinha, ó, toda organizada e montadinha para quem vai aí utilizar, ó. Ficou super compacta e show de bola. Aí vamos aqui agora caminhar e andar aqui para essa área, como eu mostrei lá no projeto para vocês. É a área que vai ficar de estudo dele, a área do escritório, que é onde ele vai usar bastante, principalmente aí, né, pelo fato de ser um estudante. Então é uma área de apoio, que aí ali vai ser colocado, né, já está sendo colocado ali, ó, parte de net, impressoras, e com certeza ele vai encher de livros tudo isso daqui. Como aqui nós tínhamos a questão, né, da alvenaria estrutural e houve a necessidade de fazer a ramificação desses pontos, então nós utilizamos esse tubo preto. E se vocês lembrarem lá no projeto, a gente tirou partido dele para poder aqui depois pendurar aí os violões, guitarras, o que ele quiser. Então, inicialmente ele virou, né, um partido de decoração. Nós tiramos partido disso já, fazendo a ideia de servir como uma divisão. Bom, aí chegamos aqui nessa estante, como eu disse, maravilhosa aí e incrível, né, dentro dessa distribuição. Essa estante nós trabalhamos com a ideia de primeiro, né, fazer a divisão daqui para o quarto, criar uma certa privacidade, e aí nós fizemos parte dela aberta, parte dela fechada, trabalhando com tons de madeira, cinza, o azul e a ferragem dela toda preta. Então percebam que ela dá esse elemento vazado, e é interessante que olhando daqui, ó, dá para ver ali o quarto, mas ao mesmo tempo dá essa privacidade. Como aqui, apesar de ser de 40 metros, um pouquinho maior, mas é que a sacada é muito grande, então acaba que essa área interna ela fica um pouquinho mais reduzida. Então com isso a gente consegue dividir e ao mesmo tempo separar. E aí a ideia, a sacada aqui, né, é que essa TV, ela é giratória e dá a possibilidade, ó, de assistir lá do quarto. E aí com isso, ó, quem está lá no quarto pode assistir e ter a possibilidade aqui do lado de cá, ó, se eventualmente ele quiser colocar algum quadro, alguma paisagem, algum adesivo, alguma coisa, fica também de fundo para a estante, ó. Então, ela quando tiver com todos os acessórios, ó, já chegou aqui um fusquinha azul, ó, fusquinha aí,
com certeza vai ficar incrível ela toda equipadinha, ó. Mas já conseguimos ter uma ideia. E aí pro lado de cá ficou esse sofá-cama, que é um sofá-cama de apoio, que para quando vierem os pais dele, né, provavelmente vão utilizar, ou da forma como eles acharem melhor. Mas ele dá essa possibilidade, né, não só também de sofá-cama, mas também de sofá, para quando ele estiver aqui na cozinha, ter a possibilidade também de assistir a TV do sofá, se for receber alguma visita, alguma coisa assim, ó. Então ele consegue, através aqui do sofá, ó, assistir a TV, que nós já viramos, ó. Então é um sofá que ficou aqui coringa, né? Um sofazinho coringa que dá essa possibilidade. Bom, e aí com isso a gente agora já entra aqui no quarto. Então, quarto nós utilizamos a ideia da cabeceira na madeira, no mesmo tom da estante, eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com esses elementos verticais, né? Às vezes eu gosto bastante de trabalhar com mais grosso, mais fino, com espaçamentos maiores, espaçamentos menores, que dá um movimento, ó. Então ficou bem bacana. Aqui nessa lateral é algo que eu também costumo fazer bastante, que é utilizar fazer um nicho na lateral do armário, utilizando como mesinha aqui de cabeceira, de apoio, ó. Então aqui ele pode ligar o celular, colocar relógio, o que ele achar necessário. Aqui nós temos toda a parte de armários, olha eu aqui. Oi. Então um armário nós conseguimos fazer um armário em L, ó, um armário bem espaçoso. Com isso ele consegue armazenar bem, não só para ele, mas quando os pais dele também estiverem aqui. E nessa parte toda aqui, ó, nós utilizamos a massa de cimento queimado, ó. E aí fica uma dica interessante que é uma coisa que às vezes é muito pessoal de cada cliente, ó. Nós utilizamos em toda essa lateral aqui, ó. O que acontece? Quando nós fazemos a aplicação da massa, existem duas possibilidades de você passar a massa, são 2 demãos para ficar relativamente bom. E depois disso, que você terminar essas 2 demãos, você pode ou não aplicar uma lixa, passar a lixa. Quando você passa a lixa, dá esse efeito mais brilhante, mais liso, como se fosse um efeito do próprio mármore. Por isso que ele chama, né, efeito marmorato. Então ela fica lisinha e dá esse efeito assim mais de mármore. Então para quem gostar de uma coisa um pouco mais brilhante, com mais manchas, é só passar uma lixa que ela já dá esse efeito, ó. Dá uma olhada como é que fica, ó, na parte aqui da cabeceira. Então dá esse efeito aqui, colocação de quadros, dá para poder já finalizar. E com isso você tem o quarto, ó, super espaçoso. Deixa eu virar aqui, ó, para olhar lá para a estante, ó. Deixa eu aproveitar e virar aqui a TV. Ops, virando. Ó que legal. Super simples, leve demais. Te dá aí a possibilidade, ó. Virou. Deitadinho aqui na cama, ó. Aí, ó. Dá para assistir a TV numa boa. Então essa é a vantagem, né, de você trabalhar móveis que tem que fazem um papel aí duplo. Então ele pode assistir a TV daqui deitado, da sala, se estiver lá cozinhando, fazendo outras coisas, ele consegue ter a TV sempre à disposição dele. Então essa daqui é toda a parte, né, social e íntima do estúdio, ó. Então, olhando aqui, agora eu estou na porta do terraço, olhando, ó, de forma geral, para vocês captarem aí, ó, todas as imagens. Nós trabalhamos com esse tom de azul, como eu disse, em todo ele, né? Então ele aparece em detalhes, ele vem menor, vai aumentando aqui um pouco mais, e quando chega aqui na cozinha, eu dou uma caprichada nesse tom. Então é aquilo que eu sempre comento, às vezes você trabalhando com 2 ou 3 tons aí, você consegue criar uma identidade para o teu estúdio, ó, que bacana. Muito bem, então agora vamos dar um pulo aqui no terraço para a gente ver como é que ficou a parte do terraço, que é uma área grande e que nós utilizamos ele também da melhor
maneira possível. Então, bora lá. Bom, agora terraço. Chegamos nele aqui. Então, esse terraço, o que nós imaginamos? Aqui, nós criamos um banco, que é um banco baú também, que vai trabalhar aí a ideia de armazenamento para as coisas que eles precisarem, ó, malas e o que for necessário. A intenção agora aqui é colocar 2 almofadinhas de futon. Aqui ficou esse armário que dá suporte à lavanderia, ó, olha que legal. Então, uma divisão aqui para guardar varal, guardar enceradeira, tudo que for necessário aqui, ó. E aqui, armazenamento. Então ficou um armário super espaçoso, que a gente utilizou essa lateral. E aí com isso ele tem esse armário de apoio aqui para área de serviço, onde nós trouxemos para esse lado aqui, ó. Nós fizemos a parte onde ele solicitou para a gente um tanque, né? Nós fizemos na cuba, na própria pedra, ó, esculpida. Eventualmente, se ele quiser, é possível colocar um tampo aqui, ó. E aí, com isso ele cria uma bancada de apoio. Máquina de lavar, que ficou aqui, ó, super acessível, máquina de lavar e secar. Aqui nós trabalhamos com um armário inferior, ó, para armazenamento de baldes e coisas também aí, ó, de limpeza. Aqui dá para ver, ó, a cuba, tá? E aí não fica com aquela cara de tanque. Então, ó, se ele quiser, que não sei se é o caso, mas tem aqueles escorredores de madeira que ele pode apoiar aqui para eventualmente, se precisar lavar alguma coisa. Nós utilizamos esse mesmo revestimento aqui para poder dar esse acabamento, o mesmo revestimento da cozinha. Então, se você vê, tem uma continuidade. E da mesma forma trouxemos a parte da marcenaria, mantendo a mesma ideia, ó. Ó que interessante, que eu gosto de fazer bastante, fica aí uma dica, ó. Aqui está azul e madeira, aqui madeira e azul. Então percebam que eu só utilizei 2 cores e fiz a inversão da utilização, ó. Você cria o mesmo desenho, só que só mudando as cores, ó. E é o que aconteceu aqui na parte de baixo, que eu mantive igual, ó. Tá vendo? Então gera essa linha, né, essa continuidade aqui, ó. Desse lado nós deixamos uma bancada de apoio, ó, para 2 lugares, que ele pode aí mover essa bancadinha, trazendo para receber amigos, para o dia a dia mesmo, se ele quiser utilizar. Porque fora isso, nós temos aqui, ó, a mesa para 3 lugares. Eu deixei a cadeira aqui, ó, essa cadeira provisória que muito provável eles vão trocar, mas essa cadeira vem para cá. Então, ó que legal, ó, eu consigo facilmente aqui, ó, acomodar 4 pessoas, 2, e se eventualmente aqui precisar sentar mais 2. Então, só nesse terraço, numa necessidade aí, ele consegue acomodar 8 pessoas para se ele precisar receber, fazer algum aniversário, enfim, seja lá o que for. Apesar desse momento que nós estamos vivendo não ser recomendado. Mas isso vai passar. E no futuro breve, se quiser, pode receber aí até 8 pessoas bem confortáveis, que depois também podem se movimentar aqui para a sala e tudo mais. Então, por isso que eu falo da importância de utilizar o terraço da melhor forma possível, porque é uma área em que acaba, né, sendo muito útil, e você tendo aí a clareza do que você quer utilizar, fazer dele, ele se torna um espaço extremamente utilizável no dia a dia. Então, aqui, ó, dá para ver lá o terraço. Optamos, né, no caso o cliente optou, né, deu a opção de não tirar a porta. A ideia dele é manter essa porta, e aí tá tudo bem. Não fizemos o nivelamento, mas percebam, né, que pelo fato de ser o mesmo piso, e uma das coisas que foi interessante, que esse piso é o piso existente, como vocês viram lá na foto. Então já veio com o piso e o rodapé colocado. Então nós mantivemos tanto aqui dentro quanto lá fora. Então, ó, perceba que deu um visual bacana, olhando daqui, ó. Dá ainda essa sensação de integrado os espaços, ó. Vejam bem. Então, essa é a área aqui, agora que ficou uma área social e área de serviço também, né? De apoio aqui, ó. Que ele pode ter espaço para colocar o varal de chão. E aí com isso a gente fecha aqui toda essa área e vou lá no banheiro mostrar
as intervenções, que foram poucas que nós fizemos, para vocês verem o que foi executado. Bora lá agora para a gente finalizar e dar aquela olhadinha básica no banheiro. Bom, então agora vamos aqui para o banheiro que fica na área do quarto, que dá acesso aqui por essa passagem, né, essa lateral que nós deixamos aqui liberada. O banheiro que vem já com essa porta também de correr, então nós mantivemos. E aí, basicamente, a estrutura nós não mexemos muito. Fizemos apenas a troca aqui dos revestimentos do piso. Executamos o gabinete, da parte aqui que não tinha. Aqui vocês tinham aqui um revestimento que nós tiramos tudo e fizemos aí a aplicação dessa pintura com essa massa. Colocamos as prateleirinhas, espelho e colocação do box junto daquela prateleirinha de canto. Oi. E aí com isso a gente tem um banheiro que é um banheiro relativamente grande, né, até por conta dessa bancada aqui que nós fizemos, né, as gavetinhas, ali espaço para guardar roupa suja e aqui duas portas de abrir. Então nós não fizemos, né, grandes intervenções, mas o pouco que nós fizemos já deixou ele dentro das necessidades e principalmente um banheiro confortável. Então às vezes é importante que se faça uma análise do que se tem existente, porque às vezes com o existente é possível, dando uma roupagem nova, deixá-lo ele com uma carinha nova. Ó, aqui todos os revestimentos nós mantivemos, só fizemos realmente a troca do piso que não estava legal porque era muito poroso. Ó. Então aqui, como é tudo alvenaria estrutural, não pudemos fazer a colocação de nichos, mas uma grande vantagem que esse banheiro tem, que poucos têm, é isso, ó, ventilação e iluminação natural. Isso aqui hoje é raridade nesses estúdios, então é importante, ó, porque fica um banheiro bem claro, ó, e com certeza, né, um banheiro também bem ventilado. Muito bem, então é isso, fechamos aqui o nosso tour desse estúdio, 40 metros, bairro do Paraíso. Última visão aqui, com ele aqui agora no terraço. Bora lá! Muito bem, muito bem. E aí, espero que tenham gostado. Esse que foi mais um estúdio. Prazo de obra aqui foram 3 meses. A gente conseguiu aí fazer uma execução bem rápida. O que normalmente demanda um pouco mais da demora é sempre a marcenaria, que depende de outras coisas, né, acontecerem. Mas 3 meses de obra, estúdio prontinho, já estão utilizando. Muito provável que agora, começo de ano, filho já retorne com as aulas e aí sim faça o melhor proveito, né, desse espaço que ficou incrível aqui, que nós executamos. Então, Instagram passando aqui, se você ainda não me segue, se você também não me curte, se você não segue aqui no YouTube, clica aí, comece a seguir, sininho, para a gente compartilhar aí esses projetos de estúdios que eu tenho feito e tanto tenho curtido, né, os resultados finais. Sempre é muito incrível quando a gente entra e vê aí esses espaços reduzidos, sendo transformados e serem tão acolhedores e ficarem tão funcionais. E mais importante, né, é o cliente satisfeito. Mais uma vez agradecimento, e deixar também, né, aqui um agradecimento ao cliente, à família, né, do Marcelo, que permitiu fazer a gravação, pessoas incríveis que ajudam e contribuem para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, estúdio, 40 metros, Paraíso, São Paulo, vemos num próximo. Valeu, tchau, fui!